E Alex, você passa por um momento, você falou uma coisa que eu, pelo menos, também sempre comento aqui, que eu acho que essa troca constante de treinadores, na maioria das vezes atrapalha, é ruim, porque você muda muito o trabalho, ainda mais se a diretoria ela muda muito o perfil de um técnico para o outro, né? Mas tem um episódio que você vivenciou de dentro de campo, que eu queria que você comentasse, que foi naquele começo de 2005, quando o Leão ele deixa o São Paulo, e o São Paulo, no meio de uma Libertadores, tem que caçar um outro treinador, buscar uma outra alternativa, e aí chega o Paulo Autuori, né? Que tem um Sim, perfil muito diferente do Leão, né? Até fora de campo. totalmente diferente. Como é que foi para você Eu, isso? no meu ponto de vista, a gente não ia ganhar com o Leão. O Leão é um treinador muito bom para início de preparação, em que o cara já chega se impondo e o jeitão dele, que o grupo e todo o início do Leão, de trabalho do Leão, foi muito bom. Depois que você vai conhecendo o dia a dia do cara, vai ter no trabalho, você vê que o rendimento do Leão, pelo menos o meu ponto de vista, é muito abaixo. Aí, para mim, veio o melhor cara que eu já trabalhei na vida, foi o cara que de gestão de grupo, campo, dia a dia, convivência, que o cara é maravilhoso, que foi o Paulo Autuori, né? Para mim, o melhor. E aí o nosso time, né, decolou, já estava vindo com o Leão também numa crescente. Eu peguei Muricy, peguei Cuca, né, Autuori e Leão, peguei só cara fera. Mas para mim o Autuori nem foi o mais campeão, né, desses que eu citei, o Muricy muito mais, mas para mim o Paulo Autuori, gestão, grupo, tudo o melhor. Então é difícil de explicar que a gente teve uma troca e o time se encaixou tão bem com o Autuori. Agora, assim, quem tá no dia a dia, né, quem tá convivendo com os Uber que sabe melhor se é bom trocar ou não, quem tá na convivência. Às vezes é bom trocar, né, porque vem um sangue novo e muda, às vezes tem um jogador lá que já tá de birra com o treinador, que não vem jogando, e aquele que tá jogando também já tá meio assim, troca do treinador e dá certo, e às vezes não dá. Então, a mudança tem que ser muito bem calculada. Estão falando do Dorival agora, né? É o cara que foi o último campeão aí com o São Paulo. Talvez pode ser uma boa, né? Quem sabe? Mas é muito difícil explicar o que dá certo. Você falou aí da Libertadores, o Leão saiu, chegou ao Autuori e ganhou tudo. É complicado. E o Muricy deu uma sequência maravilhosa depois, né? É fogo. Exatamente, Alex. E aí, cara, queria te perguntar também, porque até veio uma pergunta do chat quanto a isso, porque você na sua transição, você teve além do Paulo Autuori, que você falou que é o melhor cara que você trabalhou na vida, teve o Rogério Ceni também, né, que sempre foi esse cara mais paizão com essa garotada, ele também não era um jogador tão experiente assim em 2005, mas ele é um cara que exercia uma liderança natural. Queria te perguntar, né, como é que era a sua convivência com o Rogério, quais foram as lições que ele deixou para sua trajetória, né? Como é que você encarava ter ao lado um cara como ele e ter vencido ao lado do Ceni também, né? Porque o Ceni tinha ficado marcado com algumas falhas, tinha aquela coisa de que ele precisava daquela Copa Libertadores, né? Até mais do que todo mundo, porque ele precisava provar o Sim, seu valor no São Paulo. Como é que foi dividir essa experiência com o Ceni? E vocês se falam ainda hoje em dia? falo, o Shane é maravilhoso. A gente tem um grupo e sempre que a gente manda mensagem para ele, é bate pronto, o cara te atende e conversa contigo. O Senna é maravilhoso. Só que assim, o maior líder que eu já peguei, Rogério Ceni, né? Eu já peguei grandes líderes, Lúcio Flávio, Juninho, já peguei muitos feras aí no futebol. Mas para mim o maior é o Ceni. Só que assim, será que o Ceni ia ser um grande líder em outro clube? Porque ia ter que construir tudo que ele construiu no São Paulo. Então, assim, a liderança do Ceni é impossível algum outro jogador ter. Porque o cara construiu dentro do São Paulo é um absurdo. Então, que ele falava era a regra, né? Depois eu cheguei em outros clubes, mais velho, fui ser capitão, então é complicado. Que nem eu cheguei já no Paraná, cheguei no Botafogo da Paraíba, cheguei em alguns clubes capitão, é complicado você se tornar um capitão, porque até você pegar a confiança de todo mundo e todo mundo ver. O Senna era diferente. E o cara é muito inteligente, muito vitorioso, ele não aceita perder, é chato. Às vezes você vai treinar e o cara te cobra. Eu vi poucas cobranças igual a dele, é difícil, porque o ser humano não aceita, né? Pô, o cara tá te cobrando ali, vai
vai para aquele lugar você, meu irmão, deixa. E aí com o Ceni você não tinha como, né, voltar assim. Só que eu já discuti com o Ceni, eu já vi Chulapa discutindo com o Ceni, eu já vi Fabão discutindo com o Ceni, eu já vi André Dias discutindo com o Ceni no vestiário. Então também ele dava esse espaço. Então para mim o Ceni é o maior líder, cobrava demais. Na estreia do Adriano Imperador, eu me lembro que a gente estava no vestiário, ele falou: Adriano, você é o imperador, você comanda o nosso time, a primeira bola, se você der carrinho, imagine nós aqui atrás. Então, pô, então o único que tinha condições de falar com o Adriano daquele jeito era o Ceni. Ele chegou, cobrou a primeira bola do Adriano, ele já levantou, e, meu, não tinha como dar errado. Então, para mim, o Ceni é o maior líder, sou amigo dele, conversava muito, me dava muito toque no CT e nos cobrava muito. A gente às vezes ficava muito puto com ele, mas ele estava certo, estava sempre corrigindo. O tempo inocenta, o Ceni de muita coisa aí, viu? A gente já falou algumas Tá vendo? coisas aí, né? Hoje então, né? Putz, olha, tem cada coisa aí que já... O Rogério era um fenômeno, velho. E é assim, você vê ele como treinador hoje, o cara é um monstro, né? Pô. O cara é bom pra caramba. Então ele já tinha essa liderança já para ser um treinador no futuro. Ele sabia tudo, ele era o goleiro, ele sabia o melhor cara do primeiro pau na primeira bola aérea, ele sabia o melhor na segunda, ele sabia posicionar o time, quem marcava mais, quem cabeceava mais, quem era o mais rápido, quem era o mais inteligente, quem era o mais técnico. Ele já conseguia ver isso muito rápido. O Alex, ele tinha também visão, né? Porque tem vários jogadores que falam assim que, às vezes, numa jogada de escanteio, ele chegava assim, vou comentar com a diretoria para te contratar aí. A própria Luiz Chulapa, né? Diz que é um desses jogadores, que ele chegava na orelha. Você já pegou alguma situação dessa aí, já de dentro do campo? Não, eu nunca vi ele falando com ninguém, mas o André Lima falou comigo que ele conversou com ele, o Juninho. Comigo ele ligou. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha falado com o Milton, tinha falado com o Juvenal, o Marcelo, Portugal também, que era o presidente da minha época. E aí depois o Rogério me ligou, eu falei, caraca, o negócio é sério. Aí quando o homem ligou, eu falei, fechado, tá fechado. Capita. Manda mais que o presidente, né? Manda mais que o presidente. Homem. Tinha muita moral, hein? Tinha muito. E assim, voltando na situação dele ali que a gente comentou, essa é minha mãe. Voltando ali do Rogério, até 2004, quando eu cheguei, ele tinha moral, mas não tinha tanta moral. Ele nunca tinha sido campeão, capitão. Então, depois de 2005, para ele deu aquela... Falou, agora, realmente, eu sou o cara. Ganhei tudo pelo clube. Sempre foi, né? O Rogério Ceni tem muito disso.